2005. Hoje parece que foi ontem, mas quando você para pensar, 2005 já está a mais de 20 anos de distância. Naquela época, muita coisa que hoje parece completamente normal ainda nem existia. O YouTube estava nascendo, as redes sociais ainda estavam engateando, e o smartphone praticamente não fazia parte da vida de ninguém. Google Earth era novidade. O mundo ainda estava descobrindo o potencial da internet. E no cinema, tivemos Batman Begins, Star Wars Episódio 3, Harry Potter e o Cálice de Fogo, Guerra dos Mundos, King Kong e muitos outros. Também foi um ano muito pesado. Foi o ano da morte do Papa João Paulo II, dos atentados de Londres, do furacão Katrina, do terremoto no Paquistão. E no Brasil, foi o ano em que o escândalo do Mensalão explodiu e mudou completamente o cenário político do país. No futebol, tivemos uma das maiores, ganhou a Copa das Confederações. O São Paulo ganhou a Libertadores e depois o Mundial. E o Corinthians terminou o ano como campeão brasileiro em um campeonato que ficou marcado pela chamada máfia do apito. Então, hoje, nós vamos voltar para 2005. Não simplesmente para listar acontecimentos, mas para lembrar como era viver naquele ano. Janeiro de 2005. O ano começou ainda sob o impacto de uma das maiores tragédias naturais da história recente. O tsunami do Oceano Índico tinha acontecido em 26 de dezembro de 2004, mas suas consequências continuavam dominando o noticiário mundial nas primeiras semanas de 2005. Milhares de pessoas ainda estavam desaparecidas, famílias estavam procurando parentes, países inteiros estavam tentando reconstruir cidades destruídas, e o mundo começava 2005 olhando para uma das maiores catástrofes do século. Mas enquanto o planeta ainda lidava com aquela tragédia, a ciência continuava avançando. E um dos grandes assuntos da época era Marte. As missões Spirit e Opportunity da NASA continuavam estudando o planeta vermelho e encontrando evidências de que Marte havia tido ambientes muito mais úmidos no passado. A Opportunity, por exemplo, havia encontrado evidências de que determinadas regiões de Marte já tinham sido inundadas por água líquida. Então, não era exatamente encontraram água líquida correndo em Marte. Isso só seria anunciado muito mais tarde, mas em 2005 já existia uma pergunta que fascinava o mundo. Marte já foi um planeta parecido com a Terra? E principalmente, será que algum dia existiu vida lá? Na época, as imagens enviadas pelos robôs Spirit e Opportunity eram impressionantes, porque, pela primeira vez, o público acompanhava praticamente em tempo real a exploração de outro planeta. E a ideia era simples, seguir a água, porque, onde existe água, existe a possibilidade de condições favoráveis à vida, e essa busca continuaria durante muitos anos. Fevereiro trouxe uma novidade que hoje parece pequena, mas olhando para trás é gigantesca. Em 14 de fevereiro de 2005, 3 jovens registraram o domínio do YouTube. Sim, o YouTube, que hoje faz parte da vida de todo mundo, nasceu em 2005. E isso é especialmente interessante para um canal como o nosso aqui, até porque a gente está no YouTube. Porque naquele momento ninguém tinha ideia do tamanho que aquilo poderia alcançar. A proposta era basicamente compartilhar vídeos pela internet. Nada de grandes estúdios, nada de milhões de inscritos, nada de influenciadores. Era simplesmente, vamos colocar vídeo na internet e olha onde isso chegou. Também, em fevereiro, aconteceu uma tragédia no Brasil. No dia 12 de fevereiro de 2005, a missionária norte-americana Dorothy Stang foi assassinada em Anapu, no Pará. Ela tinha 73 anos e atuava na defesa de trabalhadores rurais da Amazônia. O assassinato teve enorme repercussão nacional e internacional e colocou novamente no centro das discussões a violência relacionada à disputa por terras e à exploração da Amazônia. Era um daqueles acontecimentos que dominavam os jornais brasileiros, e 2005 estava apenas começando. Em março, a ciência e a tecnologia avançam. Enquanto o mundo acompanhava as notícias políticas e tragédias, a tecnologia avançava rapidamente.
Em março de 2005, o Google começou a disponibilizar o Google Maps. Pouco tempo depois, o Google Earth também surgiria como uma das grandes novidades tecnológicas daquele período. Hoje, você abre o celular e vê praticamente qualquer lugar do planeta, mas naquela época, poder navegar pelo planeta através do computador era coisa de ficção científica, basicamente. Você conseguia olhar cidades, estradas, países e começar a entender o tamanho do mundo através da tela. E o celular? 2005 ainda era uma época completamente diferente. Você não tinha Instagram, WhatsApp, TikTok, Spotify, Netflix, nem YouTube como conhecemos hoje. Celular era praticamente para ligar e mandar SMS. E se você tinha uma câmera no celular, era quase um luxo. As fotos tinham uma qualidade horrível comparadas às de hoje, mas mesmo assim, todo mundo queria ter um celular com câmera. Em abril, o mundo perde João Paulo II. E então, chegou um dos momentos mais marcantes de 2005. 2 de abril de 2005, morre o Papa João Paulo II. A pontífice, que havia comandado a Igreja Católica desde 78, morreu aos 84 anos. A notícia parou o mundo. Televisões transmitiram imagens do Vaticano durante horas. Milhões de pessoas acompanharam o funeral. E durante dias, o mundo inteiro falava sobre uma coisa: quem seria o próximo Papa? E depois da morte de João Paulo II, os cardeais se reuniram para escolher seu sucessor. E então, em 19 de abril de 2005, abemos um Papa. A fumaça branca apareceu, o novo Papa havia sido escolhido. Era o alemão Joseph Ratzinger. Ele adotaria o nome de Papa Bento XVI. Foi uma das maiores notícias religiosas e políticas daquele ano. Em maio, vamos falar de cinema, porque se você era fã de filmes em 2005, aquele ano tinha um negócio que parecia impossível. Star Wars estava chegando ao fim. No dia 19 de maio de 2005 estreou Star Wars Episódio 3, A Vingança dos Sith. E esse é o preferido de muita gente, e para quem acompanhava a franquia desde os anos 70, era um momento gigantesco. Finalmente veríamos a transformação definitiva de Anakin Skywalker em Darth Vader, a queda da República, a ascensão do Império e o nascimento de Luke e Leia. O filme fechava a trilogia prequel e durante anos parecia que aquele seria o último grande filme de Star Wars. E uma das imagens mais marcantes do cinema daquele ano foi justamente essa. Anakin Skywalker, depois de tudo o que aconteceu, perde Padmé, é derrotado por Obi-Wan e acaba colocado dentro da armadura. A respiração começa e aparece Darth Vader. Para muita gente, aquele era o momento que a trilogia inteira estava construindo. E enquanto Hollywood estava produzindo grandes filmes, o futebol estava produzindo um dos maiores jogos da história. Marcou 2 vezes, o Milan tinha uma equipe absurda, mas no segundo tempo acontecem os pênaltis. O goleiro Jerzy Dudek virou herói e o Liverpool conquistou sua. Em junho, Batman tá de volta. Depois de alguns anos de filmes que não agradaram tanto os fãs, Christopher Nolan decidiu voltar para o começo. E em junho de 2005 chegava aos cinemas Batman Begins. Christian Bale era Bruce Wayne, Michael Caine era Alfred, Gary Oldman era Gordon, Liam Neeson era Ra's al Ghul e Cillian Murphy era o Espantalho. A proposta era diferente. Em vez de simplesmente mostrar Batman enfrentando vilões, o filme queria explicar como Bruce Wayne virou Batman. A própria DC descreve o filme como a história da origem da lenda do Batman e de sua transformação em uma força contra o crime de Gotham. E funcionou. Batman Begins mostrou que filmes de super-heróis poderiam ser tratados de maneira mais séria, e aquilo abriria caminho para o Cavaleiro das Trevas. E esse filme aqui, ele só não é melhor que o Batman o Cavaleiro das Trevas, mas para a origem do Batman, com certeza essa é a versão definitiva. A gente vê Bruce Wayne treinando com a Liga das Sombras, vê de fato a origem e temos uma explicação foda de como o Batman é tão foda. Em junho de 2005 ainda tinha Steven Spielberg. Chegava aos cinemas Guerra dos Mundos. Tom Cruise protagonizava a história e o mundo novamente era colocado diante de uma invasão alienígena. Os famosos tripods apareciam destruindo cidades. E o filme aproveitava muito bem aquele medo pós 11 de setembro de uma ameaça que ninguém conseguia controlar. Era Spielberg fazendo ficção científica em grande escala.
Ótimo filme, diga-se de passagem. E em junho, enquanto os cinemas estavam lotados, a seleção brasileira estava jogando na Copa das Confederações. O Brasil tinha Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano, Robinho e uma quantidade absurda de talento. Na semifinal, o Brasil venceu a Alemanha por 3-2 e na final, Brasil contra a Argentina, aí foi massacre. 4-1 em cima da Argentina. Adriano marcou 2 vezes, Kaká marcou, Ronaldinho marcou e o Brasil levantou a taça. Era mais uma demonstração daquela geração absurda do futebol brasileiro que faz tempo que a gente não vê. Em julho, Londres é atacada. 2005 também teria um dos acontecimentos mais traumáticos do ano. 7 de julho de 2005. Londres sofreu uma série de atentados coordenados contra o sistema de transporte público. Explosões atingiram metrôs e um ônibus. O ataque matou 52 pessoas, além dos 4 autores, e deixou centenas de feridos. As imagens de passageiros saindo das estações cobertos de poeira rodaram o mundo. E mais uma vez, o terrorismo voltava a dominar o noticiário internacional. No cinema, a Marvel também estava tentando expandir seus personagens e em 2005 chegou Quarteto Fantástico. Ian Gruffudd como Reed Richards, Jessica Alba como Sue Storm, Chris Evans como Johnny Storm, Michael Clickes como Ben Green e sim, antes de ser o Capitão América, Chris Evans já tinha sido o Tocha Humana. Ele teve um retorno aí recentemente no filme de Deadpool nesse personagem. O filme não teve a mesma recepção de Batman Begins, mas marcou uma época, porque era uma das primeiras grandes tentativas de levar o quarteto para o cinema moderno. Em agosto, Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate. Quem era criança em 2005 provavelmente lembra disso. A Fantástica Fábrica de Chocolate, Tim Burton, Johnny Depp, Fred Highmore e uma fábrica cheia de coisas completamente absurdas. Johnny Depp interpretava Willy Wonka de uma maneira bem diferente da versão clássica de 71. O filme virou uma das grandes produções familiares daquele ano, apesar de ter umas pontinhas ali meio macabras. É um filme muito bom para toda a família. E então, agosto, uma das maiores tragédias naturais do século. 29 de agosto de 2005, o furacão Katrina atingiu a região sul dos Estados Unidos. Nova Orleans foi devastada, os diques romperam, grande parte da cidade ficou embaixo d'água. Milhares de pessoas ficaram desabrigadas. A tragédia matou cerca de 1.400 pessoas e causou danos estimados em aproximadamente 200 bilhões de dólares, tornando-se um dos naturais mais caros e complicados da história dos Estados Unidos. As imagens de Nova Orleans completamente alagadas ficaram marcadas na memória de quem viveu aquele período. E talvez uma das coisas mais chocantes tenha sido perceber que uma das maiores cidades dos Estados Unidos podia simplesmente parar. Enquanto Hollywood dominava as bilheterias, o Brasil tinha seu próprio grande sucesso, Dois Filhos de Francisco. O filme contava a história de Zezé de Camargo e Luciano e se tornou um dos grandes fenômenos do cinema brasileiro naquele ano. Para quem viveu 2005, era impossível passar muito tempo sem ouvir falar daquele filme. A música sertaneja estava em alta e a história de uma família tentando transformar dois filhos em músicos conquistou o público. E mais uma tragédia. 8 de outubro de 2005, um terremoto de magnitude 7,6 atingiu principalmente o norte do Paquistão e regiões da Índia e do Afeganistão. O desastre matou dezenas de milhares de pessoas, cidades e vilarejos foram destruídos, estradas foram bloqueadas e milhões de pessoas foram afetadas. Mais uma vez, 2005 mostrava seu lado mais pesado. No Brasil, 2005 estava sendo dominado pela política. O escândalo do Mensalão havia explodido meses antes. Em maio, uma reportagem da revista Veja divulgou um vídeo mostrando o então diretor dos Correios, Maurício Marinho, recebendo propina. A partir daí, as denúncias foram crescendo, o caso chegou ao Congresso, surgiram acusações de pagamentos e parlamentares da base aliada do governo. O assunto dominou jornais, televisão e conversas do brasileiro. E 2005 acabou sendo marcado como um dos anos mais importantes da política brasileira das últimas décadas. E a máfia do apito? Se você acompanhava futebol, provavelmente também lembra disso.
O Campeonato Brasileiro de 2005 ficou marcado pelo escândalo conhecido como Máfia do Apito. O árbitro Edilson Pereira de Carvalho admitiu envolvimento em um esquema de manipulação de resultados. Partidas foram anuladas e tiveram que ser disputadas novamente. Foi um dos maiores escândalos da história do futebol brasileiro e isso acabou influenciando diretamente a reta final do campeonato. Em novembro, Harry Potter. E aí? Mais uma franquia gigante, Harry Potter e o Cálice de Fogo. Harry estava ficando mais velho, a história estava ficando mais sombria, Hogwarts recebia o torneio de bruxo e aparecia uma ameaça que mudaria completamente o rumo da franquia. Finalmente, Lord Voldemort. O filme foi um dos maiores sucessos de bilheteria de 2005. Aquele ano também teve Star Wars 3, Nárnia, Guerra dos Mundos, King Kong e Batman Begins entre os grandes lançamentos. Em dezembro, trouxe outra grande franquia que estava começando, As Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. 4 irmãos entram em um guarda-roupa e descobrem um mundo mágico. Nárnia, Aslan, a Feiticeira Branca e uma batalha gigantesca. O filme virou um dos maiores sucessos daquele ano, mas dezembro ainda tinha King Kong. Peter Jackson, depois do sucesso absurdo da trilogia de Senhor dos Anéis, decidiu fazer sua versão do clássico e o resultado foi um macaco gigante enfrentando aviões no topo do Empire State Building. A tecnologia de efeitos visuais tinha evoluído muito e King Kong mostrou quanto Hollywood estava começando a conseguir criar criaturas digitais cada vez mais convincentes. E o videogame? 2005 também foi um ano importante para os videogames. A Sony já tinha o PlayStation 2 dominando o mercado, o PSP estava começando a mostrar a força dos portáteis e no final do ano a Microsoft lançou o Xbox 360. Era o começo da nova geração e pouco depois a Sony viria com o PlayStation 3. A era do Xbox 360 e PS3 estava começando. E o Orkut? Vamos falar de uma coisa que provavelmente vai fazer muita gente lembrar imediatamente da adolescência. Orkut. Em 2005, o Orkut começava a crescer absurdamente no Brasil. Comunidades, scraps, depoimentos, álbuns e aquela eterna frase: "Você tá no meu perfil?" Era praticamente uma rede social inteira, antes de Instagram, antes de Facebook estourar, antes de Twitter virar febre. O Orkut era uma das principais portas de entrada do brasileiro na vida social da internet. E São Paulo é campeão do mundo. Se você acha que o futebol brasileiro já tinha feito de tudo naquele ano, não. O São Paulo estava disputando o Mundial de Clubes e na final, São Paulo versus Liverpool. O Liverpool vinha justamente daquele histórico título da Champions League, mas o São Paulo tinha Rogério Ceni, Mineiro e companhia, e aos 27 minutos do primeiro tempo, Mineiro marcou, São Paulo 1-0 Liverpool. O goleiro Rogério Ceni foi eleito o melhor jogador da competição e fez aquela defesa lá da barreira invertida e o São Paulo conquistou o Mundial. E poucos dias depois, o Campeonato Brasileiro chegava ao fim. O Corinthians tinha um elenco comandado por nomes como Carlito Tevez, e naquele 2005, o Corinthians conquistou o Campeonato Brasileiro. Foi seu 4º título brasileiro e o primeiro na era dos pontos corridos. A campanha teve 87 gols marcados e terminou com o Corinthians campeão, com o Internacional, Goiás e Palmeiras completando o G4. Mas o título ficou inevitavelmente ligado à polêmica da máfia do apito e aos jogos que precisaram ser anulados e remarcados. Mas 2005 não foi só tragédia, e isso é importante. Porque quando a gente olha para retrospectivas, é muito fácil lembrar apenas das coisas ruins. Mas 2005 também foi um ano de grandes filmes, grandes jogos, tecnologia, ciência, música, videogames, internet, futebol e principalmente mudança. Pensa na internet de 2005, você entrava pelo computador, muitas vezes usando internet de escada, esperava carregar, tinha limite de tempo, baixava música, entrava no MSN, usava Orkut, mandava e-mail e agora o YouTube estava nascendo. Poucos anos depois, a maneira como consumimos entretenimento mudaria completamente. Hoje, você pode assistir filme, jogar, tirar foto, editar vídeo, trabalhar, conversar, fazer transferência bancária, pedir comida, chamar transporte, tudo pelo celular. Em 2005, você provavelmente tinha um Nokia, talvez um Motorola, e ficava feliz porque ele tinha
toques polifônicos e, se tivesse uma câmera, você era praticamente o fotógrafo da turma. E olhando especificamente para os filmes, é difícil negar que foi um ano muito forte. Tivemos Batman Begins, Star Wars Episódio 3, Harry Potter e o Cálice de Fogo, Guerra dos Mundos, King Kong, Nárnia, Fábrica de Chocolate, Quarteto Fantástico, Sr. e Sra. Smith, Madagascar, Constantine, Dois Filhos de Francisco e muitos outros. No Brasil, Dois Filhos de Francisco foi o filme nacional de maior destaque nas bilheterias daquele ano. E quando 2005 terminou, o mundo estava enfrentando e entrando em uma nova era. A internet estava crescendo, o YouTube estava apenas começando, as redes sociais estavam se transformando, os celulares estavam ficando cada vez mais avançados, os videogames estavam entrando na nova geração, Hollywood estava apostando cada vez mais em franquias e a ciência continuava olhando para o espaço. Aliás, no fim daquele ano, astrônomos também confirmaram a existência de duas pequenas luas de Plutão, posteriormente chamadas de Nix e Hydra, descobertas a partir de observações feitas pelo Hubble em maio de 2005. E se você estivesse vivendo naquele momento, nem imaginaria que, apenas alguns meses depois, uma missão espacial histórica partiria rumo a Plutão. A New Horizons seria lançada em janeiro de 2006 e anos depois faria o primeiro sobrevoo próximo de Plutão. E o que 2005 deixou? Quando você olha para 2005, parece quase um ponto de transição. É como se o mundo antigo estivesse terminando e o mundo moderno estivesse começando. Você tinha MSN, Orkut, DVD, CD, Lan House, internet discada, TV aberta dominando. Mas ao mesmo tempo, o YouTube estava nascendo, Google estava crescendo, os celulares estavam evoluindo, os videogames estavam entrando na nova geração e a internet estava começando a deixar de ser apenas uma ferramenta para virar parte da vida. Então, essa foi a nossa viagem para 2005, um ano que começou com o mundo ainda tentando se recuperar do tsunami do final de 2004, passou pela morte de João Paulo II e pela chegada de Bento, viu o nascimento do YouTube, viu a internet mudar, teve grandes descobertas científicas, teve tragédias enormes, teve Katrina, Londres, teve o terremoto do Paquistão. No Brasil, teve Dorothy Stang, teve o Mensalão, teve a máfia do apito, mas também teve futebol. Teve o Brasil campeão da Copa das Confederações, teve o Milagre de Istambul, teve o São Paulo campeão mundial, teve Corinthians campeão brasileiro. E no cinema, meu amigo, que ano! Batman estava começando uma nova era, Star Wars terminando sua trilogia, Harry Potter estava ficando cada vez mais sombrio, King Kong voltava. E talvez seja justamente isso que torna uma retrospectiva tão interessante, porque quando você olha para um ano isoladamente, parece que tudo aquilo aconteceu há pouco tempo. Mas aí você para e pensa, 2005 foi há mais de 20 anos. Muita gente que nasceu naquele ano hoje já é adulta, já trabalha, já dirige, já tem filhos. E talvez nem se lembre de como era o mundo antes do YouTube. Antes do smartphone, antes do Instagram, antes do streaming dominar, antes de tudo isso. Existia aquele mundo, o mundo de MSN, Orkut, DVD, Lan House, PlayStation 2, Nokia, TV aberta e filmes que hoje viraram nostalgia. Então eu quero saber de você, qual dessas coisas em 2005 você lembra de ter vivido? Qual filme você assistiu? Qual jogo você jogava? Torcia para Corinthians, São Paulo ou outro time? Eu, como sou do Nordeste de Pernambuco, torço para o esporte. E principalmente, eu quero saber o que mais você sente falta daquela época. Porque 2005 pode ter sido apenas mais um ano no calendário, mas para muita gente foi simplesmente uma das melhores épocas para estar vivo. E agora, claro, eu não vou esquecer dos hits daquela época e vou deixar aí, mas antes eu convido você para se inscrever e deixar aquele like. Se a cada dia é mais difícil de esquecer, tudo isso faz doer. Vamos fugir
pra BH. Vamos fugir, yeah. Little baby, don't you cry, everything's gonna be alright. Stiffen that up, pull it up, little lady, I told ya. Santos! A gente passa a entender melhor a vida. Quando encontro o verdadeiro.